É claro que o patriarcado fica tentando meter o bedelho na vida dessa mulher maravilhosa. Então, hoje, de volta ao cenário normal, eu vou falar de um filme que eu gosto muito. É um filme assim com uma vibe mais leve, uma coisa assim mais de comédia, tá? E que conta a história de uma invenção que hoje em dia pode ser um grande aliado, um grande amigo de várias mulheres, homens, casais também, por que não? Certo? Eu estou falando do vibrador. E não é spoiler, porque qualquer lugar que você for pesquisar sobre o filme vai estar lá na sinopse, que é a história da invenção do vibrador. Bom, vale a pena dizer que sim, é baseado na história real, mas como é uma dramatização, né, rola esse aspecto mais da comédia e de ser mais leve também. Mas o filme se chama Histeria, certo? E assim, toda invenção vem para a solução de um problema, não é simplesmente uma ideia. Geralmente é para solucionar algum problema que vem a ideia. E aí, o nosso filme se chama Histeria. E é esse o problema. Nós estamos falando do século XIX. Era uma realidade da época, então vamos para o momento contextualização histórica, que eu gosto tanto. A palavra histeria vem de histera, que no grego significa útero. Então, pressupõe-se que é algo apenas feminino. E no nosso caso aqui, uma doença. Ou seja, não tem nada a ver, Ou quase nada a ver. com o que a gente chama de histeria hoje, popularmente dizendo, né? Mas, acreditem, chamar uma mulher de histérica vem daí. Esse termo histeria já é bem antigo, né? Como eu disse, é do grego. Então, durante a antiguidade, em muitos povos se falava de histeria. Eles achavam até que era o órgão, né, o útero indo pra outros lugares do corpo, e aí por isso acabava gerando essas reações nas mulheres, então tinha muitos tratamentos e tal. E aí esse termo deu uma sumida na Idade Média. E como se não fosse mais óbvio, as características todas, que eu vou dizer daqui a pouco, eram características de bruxaria. Ok, Idade Média, você é, assim, quase nada previsível nesses quesitos, não é mesmo? Mas aqui nós vamos falar especificamente dessa situação no século XIX, que é onde ficou bem popular e tomou proporções muito grandes, e também é na época que se passa o filme, certo? Como eu disse, era considerado uma doença e na época era chamado de histeria feminina. Não é histérico, né? Melhor nem comentar. Mas enfim, os sintomas iam de mudança de humor, então podia ser uma tristeza muito grande ou um estresse muito grande também. Tinham relatos de mulheres que rasgavam as próprias roupas, né, as que estavam vestindo, de tão estressadas que elas estavam. Tinham quadros de convulsão associados a isso. E, é claro, mulheres que não seguiam o padrão ou não queriam mais seguir o padrão da época, né? Ou seja, como eu já disse no vídeo de Enola, não queriam ser esposas, mães, cuidarem da casa, ou então até mulheres que gostavam de outras mulheres. O que sim coloca um pouco em xeque essa questão de ser uma doença, mas eu já chego lá, tá? Bom, os tratamentos iam dos mais violentos, né, que era desde trancafiar, né, mulheres em manicômios ou prisões psiquiátricas, até a mutilação dos órgãos, né, tirar a sensibilidade do clítoris, tirar o útero e os ovários, para tentar controlar essa situação. E eu digo mutilação porque, sim, não era uma escolha delas e tudo mais, né? Então, sim, pode ser considerado um tipo de mutilação. E um outro tratamento que era bem mais leve e até benéfico, né, no meu ponto de vista,
né, de alguma maneira, eram as massagens íntimas. Sim, vocês não estão entendendo errado. Os médicos masturbavam as pacientes. Aí você vai me dizer, como assim? É bom, né? Super uma invasão de espaço e tudo mais. Sim, mas entre as outras opções era muito melhor. E também por um dos motivos, né, que se questiona que isso acontecia, que essas manifestações de histeria aconteciam nas mulheres, era até uma coisa que podia fazer algum bem, certo? Vale ressaltar que existia um recorte de classe para essa doença. E eu coloquei entre aspas porque pode ou não ter sido realmente uma doença mesmo, uma coisa que precisava de fato de tratamento. E eu já vou explicar aqui, nesse tópico, o porquê que ela é um tanto quanto questionável. Como eu estava dizendo, existia um recorte de classe para a histeria feminina. Como assim? Não há relatos, ou pelo menos a pessoa que eu consultei e também, pelo que eu li, não há relatos de mulheres de classe baixa com histeria, né? Elas não chegavam aos consultórios, não chegavam aos hospitais com esse tipo de queixa. Isso quer dizer que não era uma doença de verdade? Não, tá? Não é exatamente esse o ponto. A gente pode relacionar com a depressão hoje em dia. Tem muita gente que diz que depressão é frescura porque quem trabalha não tem depressão, né? Quem precisa se manter trabalhando não tem depressão, né? E até tem gente que fala de um jeito bem babaca, do tipo, ai, pobre não tem depressão. O que não é verdade, né? A gente sabe que tem pessoas de classe baixa, de classe média baixa também, que não procuram os tratamentos, apesar de estar sofrendo tanto quanto qualquer outra pessoa, mas as pessoas, né, de regiões periféricas, né, de renda baixa, ou até que tem uma situação mais ok, mas que tem essa demanda de precisar estar trabalhando, independente do que sente, independente do que tá acontecendo na própria vida, é uma realidade, entendeu? Ela não tem esse privilégio de poder olhar para elas mesmas, muitas vezes até em doenças físicas, né? Quanto mais em doenças mentais, que tem muita gente que negligencia até hoje, né? Tem muita gente ainda que tem preconceito com problemas psicológicos, certo? Então, a histeria pode ter esse recorte, né? Porque as mulheres de classe baixa, como eu falei lá no vídeo de Enola, a família inteira trabalhava, até as crianças, então elas precisavam se manter ativas. Isso considerando que a histeria de fato foi uma doença da época. Agora, se você, assim como eu, acredita que provavelmente era muito mais uma ferramenta de manipulação do patriarcado para que as mulheres se mantessem no status quo e não fossem atrás da sua própria liberdade, seja, né, no âmbito pessoal, de ter um ofício, né, e poder gerir sua própria vida, economicamente falando, ou até nessa questão de prazer sexual que está muito vinculada à ideia da histeria feminina. Se você vê por esse lado que eu tendo a olhar, essas mulheres de classes mais baixas, as mulheres, né, da classe trabalhadora, precisavam se preocupar em trazer o dinheiro para casa, a comida para casa e tudo mais, você também pode concluir que elas não tinham tempo e nem conhecimento para quebrar os padrões, né? A gente tem que reconhecer, sim, que o feminismo começou nas classes altas, né? Porque essas mulheres tinham instrução. E falando de um jeito meio esquisito, né? Soa bem estranho. Elas tinham tempo pra isso. Elas tinham o conhecimento, tinham a instrução, que é necessário para você reconhecer um padrão, reconhecer a opressão que você
estar submetido, e elas também tinham como se mobilizar, elas tinham como sair da sua rotina para propor essa revolução. Outra coisa interessante é que a histeria foi um pilar fundamental para o desenvolvimento da psicanálise. Sim, a psicanálise desenvolvida pelo Sigmund Freud, pois é. A psicanálise, ela começou a enxergar a histeria, esse comportamento, né, esse estresse, essa mudança de humor brusca, as próprias convulsões e tudo mais, como resultado da repressão sexual muito forte que existia naquela época. E, é claro, se até hoje nós somos muito reprimidas sexualmente, imagina naquela época, sempre vai bem mais pra cima de nós mulheres do que pra cima dos caras, né? É lógico que naquela época de puritanismo ali, da era vitoriana, moralmente falando, ninguém falava de sexo por prazer e tudo mais. Mas é lógico que a desculpa que existe até hoje, que muita gente dá até hoje, de que homem não consegue controlar os próprios instintos, era dada também pros caras. E o prazer das mulheres era completamente negligenciado. E a psicanálise vê como resultado dessa repressão fortíssima a histeria. E também, mais pra frente, quando eles começaram a desconsiderar que fosse apenas em mulheres e apenas por resultado de repressão sexual, eles também chegaram a uma conclusão que qualquer repressão de sentimento ou de desejo muito forte poderia desencadear histeria. Aí você vai me perguntar: poxa, Thay, mas eu não conheço ninguém hoje em dia que foi diagnosticado com histeria. Isso quer dizer que histeria não existe, né? Ou não existe mais, foi desconsiderada? Não. Até hoje, histeria tá no DSM, que é o Manual de Diagnósticos de Doenças Mentais. Só que, né, talvez tenham outras abordagens, né, mais atuais, enfim. Realmente não é mais um diagnóstico normal. Lembrando que hoje em dia não existe mais esse recorte de gênero. Agora qualquer pessoa pode ser considerado histérico. E eu disse também, né, mas no começo do vídeo, que sim, essa coisa de chamar uma mulher de histérica quando ela tá brava ou quando ela quer mostrar a sua opinião de um jeito mais forte, vem sim daí, né? Porque as mulheres que tentavam se fazer ouvir na época eram consideradas histéricas e muitas vezes eram submetidas a esses tipos de tratamento, né? Então, sim, essa coisa de ficar chamando mulher de maluca, mulher de histérica, quando, né, precisa falar mais alto, vem daí. Como diz a mãe da Enola Holmes, às vezes a gente tem que fazer barulho pra ser ouvida, e aí é lógico que vem o patriarcado inventar alguma idiotice pra tentar fazer a gente ficar quieta. Mas não ficaremos, ok? Não mais. Mas agora, depois de toda essa explicação e esse tanto de militância, vamos pro filme. Que, na real, é por causa dele que eu tô aqui, né? Bom, esse filme é um filme de 2011, que não é demorado. Ele também é mais tranquilo, como eu disse. Ele tem esse tom mais de comédia, leva para um lado mais leve, até porque aborda mais essas clínicas que acabavam fazendo as massagens íntimas, como eu disse para vocês. Cita sim que existiam casos mais graves e outros tipos de tratamentos ou soluções. Mas como, né, é a história da invenção que eu disse pra vocês, né? E toda invenção vem pra solução de um problema, e esse problema acontecia justamente nesse recorte, nessa situação, então, né, é claro que o foco vai ser esse, certo? Agora eu vou falar um pouquinho desse elenco, porque inclusive tem uma trivia e tem uma curiosidade sobre como eu conheci esse filme por causa de uma pessoa desse elenco. Mas terminando a lista eu falo pra vocês, certo? Começando pelo o primeiro protagonista do nosso filme, interpretado pelo Hugh Dance. Sim, o cara que faz o Will Graham lá em Hannibal. Ele interpreta o Dr. Mortimer Granville. E aí, né, muita coisa no nosso filme rola em torno desse personagem. E é por isso que eu frisei aqui que ele é o nosso protagonista número 1, assim, né? Porque sim, na minha visão, ele divide protagonismo com a próxima pessoa dessa lista. Que é a Maggie Gyllenhaal. Ela interpreta a Charlotte Dalrymple, que, sim, é a nossa segunda protagonista. A parte
do lado das mulheres, é super bem representado por ela, mostra bastante dela também. Então, sim, na minha visão, ela é tão protagonista quanto o Mortimer, beleza? Agora, outra mulher, outra personagem que muitas vezes a gente fica... Poxa vida, mulher, né? Não, o que você tá fazendo da sua vida, né? É a personagem da Felicity Jones. Ela interpreta a Emily Darlingpole, que é a irmã mais nova da Charlotte. Outro personagem aqui que é bem presente é o personagem do Jonathan Pryce. Sim, o cara que faz o Alto Pardal em Game of Thrones. Ele é o Dr. Robert Darlingpole, o pai das meninas que eu falei agora, e a pessoa que oportuniza essa experiência, né, para Mortimer. E agora, por último, mas não menos importante, é o personagem do Rupert Everett. Ele faz o Lord Edmund. Ele, como sugere a primeira palavra que eu disse, né, Que não é um nome, é um título, certo? ele é um cara que é aristocrata, né? E ele é amigo do Mortimer. Ele tem bastante dinheiro. Ele vive de herança e por conta disso, ele pode gastar o seu rico dinheirinho na maior novidade da época, fazer os seus experimentos com a energia elétrica, que é uma coisa super nova, super incrível. Meu Deus, quantas coisas essa invenção viabiliza. Agora vamos um pouco para a sinopse. Bom, o Mortimer, ele é um médico, só que ele é um médico novo, né? De uma escola nova. Só que nos hospitais são os médicos mais velhos, os médicos mais experientes que tomam conta. Só que nessa época ali em que o Mortimer se formou, e ele também sempre tá em contato, né, com novas descobertas e tudo mais, a nova geração de cientistas, de médicos, já fala de uma coisinha chamada micro-organismos. Pois é, agora nessa pandemia a gente sabe mais do que nunca do estrago que o micróbio pode fazer, certo? E também eles falavam da importância das práticas de higiene, né? Tipo, coisa básica, tipo lavar a mão, coisa que ali no século XIX ainda não era uma coisa que as pessoas enxergavam. Então ele ia ali, né, tentando mudar o ambiente em torno dele, né? No caso, o hospital. Só que mais uma vez ele foi demitido. Aí o amigo dele, o Rupert, Ele falou assim, cara, eu posso te ajudar, você sabe, minha família, né, gosta muito de você, a gente gosta muito de você, a gente pode te ajudar. E o Mortimer fala, não, eu quero ser uma pessoa independente, a sua família já me ajudou bastante, né, não. E aí ele resolve que ele vai procurar emprego em clínicas particulares, né? Porque ele acha que ele pode ter uma chance maior de poder exercer a sua profissão do jeito mais correto possível em uma clínica particular. E aí, depois de muitas tentativas e tudo mais, ele encontra a clínica do Dr. Robert. E como eu disse anteriormente, o Robert dá essa oportunidade para ele de ser o pupilo dele. E ele é um médico que justamente trata de mulheres histéricas e faz essas massagens íntimas que eu falei pra vocês. Aí então vai lá o Mortimer todo empolgado, né? O que pode dar errado nessa vida, não é mesmo? Vou lá aprender uma coisa nova. E é justamente aí que ele conhece as filhas do Dr. Mortimer. Primeiro ele conhece a Emily, que é, na visão do pai, né, na visão do Robert, é uma garota exemplar, que estuda, mas que vive segundo os padrões da época e tudo mais. E um pouco mais tarde, ele conhece a Charlotte, que é a quebradora de padrões aqui, não é mesmo? Aí como assim quebradora de padrões? Ela Gosta de mulheres, ou ela não quer casar, ou ela, enfim, quer usar calça, não sei. Do que você tá falando, Thay? mais especificamente aqui pra história, ela é engajada num projeto social, né? E que o pai acha uma puta de uma besteira ela se envolver com essas pessoas, de ela querer deixar esse projeto em pé e tudo mais. Uma coisa muito boa de se pontuar aqui é que eu não tô falando que ele age de um jeito vilanesco, né? Ou que ele é mau, ou que ele fala isso porque ele intencionalmente quer fazer mal pra filha. Não, né, gente? Ele era uma pessoa daquela época, né? E se hoje em dia as pessoas ainda não reconhecem os maus padrões, né,
essas coisas ruins que as pessoas falam, reproduzindo padrões machistas, imagina naquela época, né? Então a história vai acompanhando a rotina do Mortimer ali na clínica, sendo super bem sucedido, conseguindo várias pacientes e elas gostando super do trabalho dele e tudo mais. E também dessa luta aí da Charlotte de tentar manter esse projeto que ela acredita de pé e, enfim, né, fazendo das tripas coração pra fazer as coisas que ela acredita e viver do jeito que ela acredita. Temos problemas no paraíso e na vida real também, né? Eu não vou falar muito, mas o Mortimer começa a ter problemas com essa coisa de ser super bem sucedido. E é claro que o patriarcado fica tentando meter o bedelho na vida dessa mulher maravilhosa que é a Charlotte, tentando fazer com que ela viva nessa caixa, né, viva nesse padrão que a sociedade tanto quer, que a sociedade tanto precisa, né? Mas ela é uma pessoa muito forte, uma pessoa muito incrível, muito maravilhosa e continua lá, forte. Enfim, deixa eu ficar aqui, ó, quieta pra não falar mais nada, porque senão eu vou me empolgar e, enfim, vou acabar falando mais do que eu devia. Então é isso, gente. Eu gosto muito desse filme. Esse filme fala, assim, de quebrar os padrões, fala de coisas novas substituindo coisas velhas, tanto no caso da medicina, né, que vem com o Mortimer, e com a Charlotte vem as mulheres sendo donas de si mesmas e fazendo as coisas que elas acreditam. Dá uma questionada, sim, nessa coisa da medicina da época, né, principalmente falando de ginecologia, porque como só homens, né, podiam ser médicos naquela época, apesar de eles estudarem e muita coisa ter melhorado e tudo mais, tinham muitas coisas, inclusive falando dessa técnica que o Robert aplica e depois o Mortimer e tudo mais, tem muita coisa que é coisa de homem falando sobre o que não entende e o que não vive, né? Então a gente consegue fazer um paralelo com algumas situações atuais também, né? Então dá pra ver e fazer essa crítica também, né? De que por muito tempo nós fomos tratadas por pessoas que não sentiam o mesmo que a gente, né? E eu não tô falando que, tipo... Ah, então o certo é em ginecologista mulher. Não tô falando isso. Até porque muita coisa mudou, né? As pessoas também abriram mais as suas mentes, as pessoas conseguem ter mais empatia e escutar, né? O relato de quem vive e quem sente isso. Mas pra época, né? Tem coisa ali que sempre fala assim... Oh, meu Deus. Ô, homem falando de coisa que, né? Achando que sabe o que é viver na nossa pele, né? E assim, sério, eu me divirto muito assistindo esse filme. Sempre que eu preciso ficar um pouco mais pra cima, eu sempre penso nesse filme pra levantar o astral. Tanto por essas questões de que muita coisa mudou, né? De lá pra cá. Tanto quanto por causa da força da Charlotte e tudo mais. Ah, o trivia que eu falei, né? Eu falei que tinha uma curiosidade ali, né? Sobre um ator. É o Hugh Dance, sim. Eu acabei conhecendo esse filme graças à minha melhor amiga. Então eu preciso agradecer a ela, a Renata. Já faz muitos, muitos anos que a Rê me indicou esse filme. E ela conheceu porque ela, como muito fã de Hannibal na época, ela gostava muito do Will, né? Do Will Graham, que é o personagem do Hugh Dance. E começou a procurar coisas que ele fazia também. E aí ela acabou dando de cara com esse filme e falou pra mim, nossa, Thay, você tem que ver e tal. E desde que ela me recomendou, eu amei esse filme. E como eu já falei, né, adoro esse filme, já vi várias vezes. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês vão assistir esse filme e se divirtam tanto quanto eu me divirto assistindo esse filme, sabendo da origem dessa invenção. Esse é um outro motivo pelo qual eu gosto, porque a gente não imagina, a gente, pelo menos pra mim, né, tinha sido inventado muito depois. Vale aqui a pena pontuar que, sim, é baseado numa história real, mas é uma dramatização, né, então tem toda um trabalho de roteiro aí pra tornar, não a história da invenção mais interessante, mas o entorno, né,
a relação entre os personagens e tudo mais. Tem até uma cena final que tá na cara, que é uma super piadinha ali, né? Com a própria Rainha Vitória. Se você chegou no canal por esse vídeo, ou se você ainda não se inscreveu, aperta no botão vermelho, inscrever-se aqui embaixo, para você não perder nenhum vídeo. Deixe seu gostei se você gostou da dica, se você gostou do conteúdo. Comenta aqui embaixo se vocês vão assistir esse filme, se vocês já assistiram, o que vocês acharam, se vocês viram também, ou se, sei lá, não foi tão legal assim também. Lembrando que eu sempre digo aqui, vamos concordar em discordar, certo? Compartilhe com os teus amigos. Espalhe a palavra do canal pra gente crescer ainda mais. Compartilha com aquele seu amigo que gosta de saber de invenções, com as suas amigas feministas e amigos pró-feminismo. Me sigam lá nas redes sociais, tanto na página do Facebook quanto lá no Instagram, @tai.kalil. O link vai estar na descrição. É um link único, mas tem vários links nesse link, certo? Vai facilitar bastante pra vocês. E falando em Instagram, cara, é por lá que vocês sabem tudo o que tá acontecendo por aqui, sabem o que eu tô assistindo, então tem ali uns spoilers do que possivelmente vai virar conteúdo no canal. E eu sempre aviso por lá quando sai vídeo novo, enfim. Vocês vão ficar sempre por dentro do que tá acontecendo por aqui. E por lá, vocês também podem me dar o feedback do que vocês estiverem assistindo. Se vocês gostaram da minha recomendação, vocês podem me marcar nos stories se vocês estiverem assistindo algum filme que eu recomendei, certo? Então tá bom. Um beijo e até!